é a justiça de Deus em Cristo. Alguém se alegra com isso? Posso ter um amém? Você é a justiça de Deus, cara. Isso. Gente, hoje eu estava pensando, né? Antes de vir para cá, eu estava pensando, a obra de Jesus, o que ele fez na cruz, é parece tão simples, mas é tão profundo que não dá para explicar e nem tentar expressar o que realmente aconteceu lá e o que ele sabe que aconteceu. Por isso que a gente tem que sempre renovar a nossa mente. E é disso que eu quero falar com você hoje, tá bom? A grande marca do cristianismo são vidas transformadas pela graça. Diga, eu sou transformado pela graça. Tito 2,11 diz lá que a graça nos ensina, a graça nos educa, a graça é a nossa professora, a graça é a nossa... é quem nos conduz, né? Toma a gente pela mão, como diz lá em Provérbios, que o Senhor nos ensina no caminho que devemos andar. Então, a graça, ela é a nossa principal fonte de transformação. A gente tem que entender que a aliança, né? A nossa nova aliança é a aliança da graça, não a aliança da lei antigamente, mas a aliança da graça de Deus. A aliança que é feita em Jesus. Quem está comigo? Feita em Jesus, ele é o cara. Fala assim, Jesus é o cara. Ele é o top de todos, né? Então, vamos lá. Romanos 2, da linguagem de hoje, diz o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Pensa só nisso. A vontade de Deus está exposta em sua palavra, amém? Alguém crê nisso? Está aqui, a palavra de Deus, sua vontade, como quem Deus é, quem nós somos, que nós podemos, está tudo aqui, na sua palavra. Esse é o processo de renovação da mente e de santificação também. Processo de santificação que nunca vai parar, né? Nós sabemos disso, aprendemos isso, que nós somos santos, mas nós estamos o tempo todo sendo santificados. E deixar Deus nos transformar é exatamente isso. A graça, ela nos educa. Está dito lá em Tito 2,1, depois dá uma olhada lá. Que a graça, ela nos educa. Como viver no presente século, como viver aqui onde nós estamos. Né? De forma justa, santa e piedosamente, é isso, não é? Então, vontade de Deus. Quando a gente lê, quando a gente vê isso, por exemplo, a gente começa a entender que Deus é quem me transforma. Beleza, então, vamos lá. Como é que Deus me transforma? Através de uma renovação na minha mente. Por que renovação da mente? A gente aprende isso na aula da escola bíblica, onde diz lá, na apostila, que a mente é o gatilho das nossas ações. Quando a gente renova a nossa mente, a gente renova os nossos pensamentos, a gente renova as nossas palavras e a gente renova as nossas ações. Amém? E essa transformação é através da palavra de Deus, gente. Vocês todos já sabem disso, mas eu quero deixar isso aqui cada vez mais claro para que a gente ande nessa pegada, beleza? E é o prazer de Deus transformar eu e você. Mas Deus, o Pai, Ele não quer te fazer um melhor pai, um melhor filho, um melhor trabalhador, etc. Não é isso. Deus não quer te repaginar você. Ele quer te fazer mais semelhante a Jesus. Posso ter um amém mais forte? Amém. Ele quer te fazer cada vez mais como Jesus, porque Jesus era né? Marco, está lá descrito em Marcos, Jesus trabalhador. Jesus, o Filho de Deus, está lá em João. Jesus, o homem que sofreu por nós, Isaías. Não que a gente vai sofrer, né? Mas quando nos tornamos cada vez mais semelhantes a Jesus, nós passamos a ter a cura ou a saúde que Ele tem, a prosperidade que Ele tem, a vida que Ele tem. Era para você ter dito 3 amém aí. Vai, 3 amém. Amém.
E a gente vai sendo transformado, e a vida de Jesus que está dentro de nós, né, através do Espírito Santo, ela vai saindo de dentro. É uma transformação que é realmente isso, não é mais uma disciplina minha, mas é algo que eu permito que o Espírito Santo faça em mim. Amém? Claro, eu vou até a Bíblia intencionalmente, eu gosto muito dessa palavra, intencionalmente eu vou até a palavra de Deus para ser transformado, mas quem me transforma é o Espírito. Amém? Pastor Cássio, me ajuda aí. Ô glória. Jeremias 29, versículo 11, da NVI diz o seguinte: porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, shalom, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Muito bom, né? Olha só, isso aí não é só esse versículo, eu trouxe esse versículo aí, ele tem um contexto, tá bom? Depois Jeremias continua dizendo lá que a gente passaria a se relacionar com Deus, certo? Mas, muito legal que ele começa assim, Deus começa dizendo, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz, pensamentos de fazer vocês prosperarem. E aquela palavra shalom ali é paz, uma paz que por dentro, por fora, uma paz que significa prosperidade, significa bem-estar, significa você viver da melhor maneira possível. Amém? Então, ele começa dizendo isso, ele começa te dando o melhor, e depois o melhor vem mais melhor ainda, que ele fala assim, vocês vão passar a se relacionar comigo, e vão conhecer cada vez mais, porque, presta atenção, gente, eu disse isso aqui, e eu costumo pensar isso sempre, o que nós cremos é tudo. Eu disse da renovação da mente aqui no começo, presta atenção. Você tem que, para mudar o que você pensa, você tem que mudar o que você ouve. O Espírito Santo diz uma coisa para mim hoje, não existe mente blindada. Não existe a gente pensar que, não, vou escutar um pouquinho disso aqui não vai me fazer mal. Presta atenção. E, mais louco ainda, nem a palavra de Deus blinda a nossa mente. Como assim, Guilherme? Presta atenção. É que quando a gente... A palavra é luz, né? A palavra é a luz que nos ilumina. Quanto mais perto e constante a gente tem um relacionamento com a palavra, mais a gente enxerga o que é ruim e o que é bom. Ok? Mas... Quando a gente tem só um resquício, e a Bíblia está distante de mim, a palavra de Deus está distante, o que eu tenho, se não for renovado, não é à toa que a Bíblia diz, lá o Paulo roga pelas misericórdias de Deus, que renovemos, não é uma inovação, mas uma renovação. Quem está comigo aí? Está me entendendo? Então é constantemente. Tanto que depois desse versículo aí, Deus vai falar assim, vocês passarão a me buscar. Vocês não vão me buscar uma vez só. Vocês passarão a ter um relacionamento comigo. Amém? Então, a palavra de Deus, cada vez mais... Por quê que eu estou dizendo isso? Quando a gente começa a deixar e se relacionar com outras coisas, isso vai, como é que se diz? Abafando a palavra de Deus. Isso vai abafando o próprio conhecimento que a gente tem. Porque o conhecimento que a gente tem pode se tornar ruim também, se tiver afastado de um relacionamento com ele. Amém? Então a constância é importante. Passarão a me buscar. Diga, passarão a me buscar. Diga, uma busca contínua. Tanto que, com essa busca contínua, o rio de água viva vai fluir de nós. Quem está comigo? Amém. Quando esse fluir do rio, não é uma coisa que eu tive... É aquele ditado, né? O alimento de ontem não serve para hoje. Não é à toa que Jesus disse assim, ó, vocês vão orar assim, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
Assim como o maná no deserto que o povo de Israel recebeu lá, ele não servia para outro dia. Não adiantava estocar. Não, vamos trazer para o que a gente está falando agora. Vou estocar essa revelação que eu tenho de Jesus aqui e está tudo certo. Espera aí. O maná apodrece, cara. Quer dizer o quê? Que temos todos os dias ter uma nova revelação de Jesus. Amém, gente? Ele é o pão da vida. Veja, Deus, através de Cristo, fez de você uma nova criatura. Olha a palavra aí que a gente viu semana passada, né? Metamorfo, que é o processo lá da lagartinha que vira uma borboletinha. Mas a borboletinha não está na cozinha, não está fazendo chocolate. E é aquele processo, né, que o pastor falou aqui, que a lagarta dentro do casulo, ela se liquefaz e se transforma em algo totalmente diferente, né? Ela tinha um certo peso, agora tem um outro peso, ela tinha uma forma, agora tem uma outra forma, amém? Então você foi transformado em alguém que é totalmente diferente. Quem é nova criatura pode e deve ter uma expectativa de coisas boas e não de juízo. Amém? Não. Sim ou não? Então vamos lá. Você foi feito nova criatura, ok? Você se liquefez. Quando você entrou em Cristo, Cristo se tornou seu casulo e dentro dele você foi transformado. E quando você sai, né, que Cristo diz que entrarão e sairão, olha que legal. Vamos trazer essa ilustração, está lá em João 10, né? Entrarão, eu sou a porta das ovelhas, entrarão e entrarão em mim e sairão daquele outro estado. Ok? Diga ok. É isso aí. Então você foi feito nova criatura. Vamos continuar então. 2 Coríntios 5,17. Maravilhoso. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Você não é mais uma lagarta, você é uma borboleta agora. Diga, eu sou uma borboleta. Você não é mais a antiga criatura, você é uma nova criatura. Isso é verdade, olha só, e está descrito ali que você é uma nova criatura. Ponto final. Isso foi feito de uma vez por todas na sua vida. Amém? Esse controle aqui, muda aí, por favor. É isso aí. Agora, por que razão devemos manter uma expectativa de coisas boas? Que é a esperança bíblica, né? Que é Elpis. Por quê? Alguém pode me responder? Ninguém, ok. Muda? Por quê? Por quê? Muda aí para o seu caso, por favor. O que será que aconteceu com essa caneta aqui? Aê! Porque Jesus, nosso Senhor, já levou sobre si todos os motivos pelos quais deveríamos ter uma expectativa de coisas ruins no nosso futuro. Amém? Cara, a nossa esperança, olha só, esperança bíblica é a esperança da volta de Jesus, gente. Quando você espera por Jesus, não importa o que vai acontecer, mas Jesus vai voltar. Não interessa o que você está vivendo, mas Jesus está vindo, essa é a minha esperança. Essa é a esperança bíblica, gente. Não é não, vai dar certo. Não é que nem eu falei aqui da outra vez, não é que você vai falar uma coisa boa para o universo e o universo vai devolver coisa boa. Não. A esperança é uma certeza. Jesus está voltando. Ele é a minha esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? João 5:24, por que eu disse isso? Quer que eu volte para você anotar aí? Anota aí, tira uma foto. Tira uma foto e posta lá no status do WhatsApp, gente. Para o povo saber disso aqui.
João 5,24 diz, em verdade vos digo a vocês, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Zoe, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Hello? Concorda aí, gente, porque se você não concordar com isso aqui, eu não sei com o que você vai concordar. Isso aqui é a Bíblia, tá? Eu só fiz um slide, coloquei aí, mas isso está na Bíblia. Se você for aí agora na sua Bíblia de papel, de digital, aí vai estar. Exatamente assim, ó. Em verdade, digo a vocês que aquele que crê no meu Pai e crê em mim, tem a vida eterna, a vida que Deus tem. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É isso aí. O que nos leva, muitas vezes, a esperar por juízo é que conhecemos, né, nossos próprios defeitos, erros e pecados. Mas presta atenção numa coisa, a Bíblia nunca faz um convite assim direto, fala assim, ó, atente você em você mesmo. Em nenhum momento a Bíblia vai te fazer esse convite, para você focar nas suas ações. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer para você, fica vigiando você mesmo aí. Não, ela faz um convite, como é que se diz, imperativo, essa é a palavra? Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Agora olha só que legal. Sobre isso aí, ó. Você pode abrir sua Bíblia em Isaías. Pode pôr aqui também. Mas abre sua Bíblia aí. Talvez você marque, né? Seria legal você marcar. Na minha está marcado. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Olha só. Olha o convite. Gente, isso aqui é maravilhoso demais. Deus, olha só o que ele fala. Vinde, pois, e arrazoemos. Ou seja, venham cá, vamos bater um papo, né? Vamos dar uma conversinha aqui. Diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Presta atenção, a conversa que Deus chama você, eu e você, para termos com Ele. Imagina aí, Deus agora está te fazendo esse convite. Igreja, Solo da Graça, chega aí. Vou falar uma coisa para vocês. Ainda que seus pecados e seus erros, eles sejam como a escarlata, né, como um vermelho manchado, um vermelho forte, e o carmesim também, um troço esquisito, ainda que você esteja todo manchado, eu vou te fazer branco como a neve. Já viu aquelas ovelhinhas de desenho? Que tem a lã bem branquinha? Aquilo ali não é verdade não, gente. A ovelha normal tem uma lã encardida do caramba. Mas no desenho é exatamente aquilo, aquele branquinho. E Deus chama a mim e a você para isso. Ele fala assim, vem cá. Ainda que seus pecados, seus erros, eles sejam uma mancha, um troço esquisito, encardido, você vai se tornar branco como a neve. Já viu aquela história que se você, para andar lá na neve, você tem que dar com óculos, refletor, que reflete bem a luz, porque senão você queima a sua visão? É exatamente isso. Exatamente quando Jesus apareceu lá para o transfigurado, que eles não conseguiram olhar Jesus, eles tiveram que enfiar a cara na terra, porque senão eles iam ficar cegos. Amém? Vamos voltar. Olha só, através disso, quando a gente olha para Jesus, ainda que a gente tenha cometido algum erro, esse erro, com uma transformação da lagarta, vai se liquefazer. Amém?
esse erro vai desaparecer. Quando você coloca o seu erro em comparação com a beleza de Jesus, isso desaparece, isso se torna sem sentido, sem valor. Amém? A primeira providência que Jesus tomou a nosso respeito, a nosso favor, é que ele tomou sobre si os nossos pecados. Por isso a gente não precisa mais pensar, acabei de errar. Mas presta atenção, a gente leu aqui, a última vez que eu estive aqui, Romanos 4. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputará pecado. Bíblia também, tá? Não sou eu que estou dizendo. Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Amém? Ainda mais, ele tomou sobre si a nossa natureza pecaminosa. Então, conclusão lógica é que cessando a fonte, cessam também os efeitos. Amém? Destruída a fonte, o que causava a separação de nós e Deus, Jesus desfez, ele nos deu a sua natureza. Amém? Então, os efeitos também são zerados, é isso aí. Em outras palavras, Jesus levou sobre si todas as razões pelas quais você poderia estar temeroso pelo futuro. Ele levou. Diga, Jesus levou. Eu não preciso temer. Aleluia. Então, relaxe. O seu futuro é cheio de glória. O seu futuro é brilhante. A gente não sempre fala, daquele versículo de Provérbios, que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais. Amém, gente? Então, como eu disse também aqui semana passada, o nosso caminhar, cada passo que a gente dá é caminhando em glória. Amém? De glória em glória. Somos transformados. Mas existem, infelizmente, vários ensinos errados no meio da igreja, que geram incredulidade, medo, que são grandes obstáculos para uma expectativa de coisas boas. Como eu disse aqui, aquilo que nós cremos é tudo. E aquilo que a gente crê vem através do que a gente ouve. Estão entendendo? A fé, por exemplo, Paulo diz lá, em Romanos, que a fé vem por ouvir. Olha só. Em contrapartida, falta de fé, ou descrença, ou medo, ou incredulidade, vem por ouvir. Amém? Então, o ouvir corretamente vai te fazer crer corretamente. Ok? Mas é necessário que fique bem claro, gente. Em Cristo você se tornou uma nova criatura, e a nova criatura é plenamente abençoada. Você é plenamente abençoado. Amém? Preste atenção. Deus hoje não está mais lidando com a questão do pecado, mas com a questão do perdão. Quando você entende quem você é perdoado. Olha que legal o que diz aqui em João, o pecado não é a grande questão, ok? Por que eu estou dizendo isso? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, amém? Ele é a propiciação, então pronto. Não só pelos nós, mas pelos do mundo inteiro. Então, o que nós precisamos conhecer hoje? Nosso perdão, amém? Passa aí, isso. Hebreus 8, 12. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Próximo. 10, 17. Também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Amém? Próximo. Atenção, você foi transformado em alguém que é completamente,
plenamente e incondicionalmente perdoado por meio da obra consumada de Jesus na cruz. Amém, gente? Continua aí, vamos terminar. Isaías 55, olha que legal. Me deixa encerrar com isso. Me ajuda aí, Cássio. 55, 7 e 8. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Next. Deixar para trás, versículo 7, olha o que diz, deixar para trás caminhos e pensamentos são modos de agir e crenças, ok? Pensamentos errados, que é um convite do hebraico, techuvá, e do grego, metanoia. Techuvá significa mudança de direção e metanoia significa mudança de mente. Então você não muda só para onde você está indo, você muda os seus pensamentos, ok? Tudo bem até aí? Próximo. Conclusão do versículo 7. Isso, pode. Diz que Deus é rico em perdoar. Rico do hebraico é rabá. Diga rabá. É rico, abundante, generoso, extravagante em grande medida. Esse é o seu Deus. Passa aí. Versículo 8 diz que o pensamento humano é uma comparação, né? O pensamento humano reconhece que Deus perdoa, mas mistura isso com o pensamento de que ele só faz isso mediante muitas lágrimas, muito esforço e disciplinas espirituais, sacrifícios, confissões e penitências. E não é isso. Passa aí. Mas o pensamento de Deus é esse. Não são os pensamentos do homem. Ele diz, eu perdoo de modo abundante e generoso, com base no meu amor incondicional. Amém? No amor dele. Passa aí. Então veja, você é perdoado não com base na pobreza dos seus esforços, mas com base nas riquezas da graça de Deus. Amém? Esse é o seu perdão incondicional, através de Cristo. Jesus, ele é quem decidiu nos perdoar de maneira incondicional. Amém? Próximo. Olha aí, gente. Esse versículo aqui é top. Efésios 1, 6 e 7, da versão GH, né? O Guilherme de hoje. Para louvor de sua gloriosa graça, que Deus Pai nos deu gratuitamente em seu Filho amado, e nele temos perfeito resgate pelo seu sangue e pelas riquezas da sua graça, a salvação de todos os nossos pecados. Aleluia! Próximo, você é transformado. De pecador em santo, vai dizendo amém aí. De sortudo ou azarado em abençoado, de pobre em rico, de fracassado em mais que vencedor, de escravo e servo em filho e rei. Amém? Amém? Aplaude Jesus aí.